tranquila, você continue orando. Você continue buscando a Deus. Você continue exaltando a Ele. Você continue com o seu hábito bom de oração, em casa, no trabalho. Eu ouvi um dia no grupo da igreja uma irmã que disse que ela estava passando por uma luta muito grande, e nos momentos que ela tinha de folga para ir ao banheiro, ela ia para o banheiro, mas não ia para fazer necessidades. Fechava a porta do banheiro, dobrava o joelho e orava lá dentro. Era o tempo que ela tinha, porque era muito trabalho. Então esse tempo bom que ela tinha, ela estava orando ao Senhor, naquele intervalozinho que dava no trabalho dela, e que ela ia ao banheiro, ela ia orar. Então não tem desculpa para a pessoa dizer que não tem tempo para orar. No trabalho, na escola, na academia. Eu conheço pessoas que levantam 4 horas da manhã para ir para a academia, mas não levanta 3 horas da manhã para orar. Invertendo os valores, invertendo as coisas. Agora se coloque de pé. Daniel capítulo 6, versículo 28. Daniel capítulo 6, versículo 28. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 6, versículo 28. Olhe para alguém que está ao seu lado, que ainda está sem Bíblia. Traga essa pessoa para próximo de você e diga aqui que o pastor vai ler. Leia junto com ela. Olha aí, vê se tem alguém aí que está sem a leitura da Bíblia. Se tiver alguém que não vai ler nesse instante, se aproxime dela aí, para que toda a igreja acompanhe o texto da palavra de Deus. Amém? Daniel 6, 28 está escrito: e assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário, ou Dario. Algumas pessoas falam Dario, outras pessoas falam Dário. O significado é o mesmo. E mais tarde também no reinado de Ciro, o persa, mais uma vez. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário, e mais tarde também no reinado de Ciro, o persa. Eu vou ler mais uma vez. E a igreja diga bem forte, bem alto. Cada palavra que eu dissesse, diga bem forte e bem alto. E assim, mais alto. E assim, Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário. E mais tarde também no reinado de Ciro, o persa. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que esse grande profeta de Deus chamado Daniel foi um grande homem de Deus? Fique de pé, não senta agora não, vamos orar. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Aplauda a palavra de Deus. E enquanto você aplaude a palavra de Deus, abra a sua boca e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Te louvamos pela tua palavra, Senhor. Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Abre os céus agora. Receba o aplauso da tua igreja nessa noite, Senhor. Fala com cada um que está aqui nessa noite. Que teu Espírito Santo possa ministrar em cada coração. Ninguém veio aqui para ouvir o homem. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir o Senhor falando conosco nessa noite, ó Pai. Ministra em cada coração. Que o homem desapareça e que o Senhor apareça cada vez mais deste lugar. E que a tua palavra encontre guarida em cada coração. E que ela vá produzindo o resultado para o qual o Senhor está enviando. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz amém, Senhor. Amém. Aleluia. Amados, esse texto de Daniel, capítulo 6, nos conta a história desse grande homem de Deus. Daniel era profeta de Deus.
E além de ser profeta, Daniel trabalhou com 3 reis. Trabalhou com Nabucodonosor, trabalhou com Belsazar. Lembra de Belsazar? Aquele que Deus escreveu na parede. Trabalhou com Belsazar. Trabalhou também com Dário. Com esses 3 homens de Deus, com esses 3 reis colocados por Deus para governar, Daniel foi um grande homem de Deus, se manteve fiel ao Senhor em todos esses momentos em que ele governou. Quando Daniel chegou a estar com o rei Dário, Daniel estava com 80 anos de idade, já estava praticamente numa idade avançada, já era idoso praticamente, estava com 80 anos de idade, e ele estava ali junto com Dário. Os irmãos conhecem toda a trajetória de Daniel junto com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele estava ali com o rei Dário. E o rei Dário divide o seu reino em 120 províncias. Ele foi lá e dividiu o seu reino em 120 províncias. E nessa divisão que o rei Dário fez, ele nomeou um alto funcionário para governar cada uma das províncias. 120 sátrapas ou príncipes ou presidentes políticos, homens políticos. Foram nomeados 120 homens políticos. E sobre esses 120 homens políticos, o rei Dário nomeou 3 homens. A Bíblia não nos fala sobre os outros 2. Fala simplesmente sobre Daniel. E Dário colocou esses 3 homens para ser a autoridade maior sobre essas 120 províncias, sobre esses 120 presidentes, 120 políticos que estavam ali a serviço do rei Dário. E ele então escolheu Daniel e esses 2 homens como administradores. E esses 3 homens seriam responsáveis por supervisionar os altos funcionários e proteger os interesses do rei. Essa foi a função e o objetivo do rei em nomear esses homens. E Daniel estava ali. E nós podemos, amados, compreender rapidamente que Daniel se mostrou com uma capacidade maior do que os outros administradores. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Diga: espírito excelente. Esse espírito excelente que Daniel tinha, se você olhar o texto, você vai ver que ele está em minúsculo. Não era o Espírito Santo de Deus. Espírito excelente. Por que Daniel tinha um espírito excelente, pastor? Primeiro, porque Daniel se alimentava da palavra de Deus. Daniel tinha a palavra de Deus como bússola, como direção da sua vida. Ele estudava a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias ele se alimentava da palavra de Deus. Daniel era um homem crente, de verdade. Tinha compromisso com o Deus de Israel. Servia fielmente ao Deus de Israel. Tinha intimidade com o Deus de Israel. Deus falava para Daniel e Daniel transmitia isso ao povo. As profecias que Deus colocava em seu coração. Então ele tinha um espírito excelente. E a Bíblia diz que Dário chamou a Daniel porque descobriu em Daniel alguém diferente no meio de todos aqueles homens importantes ali. Daniel era um homem diferenciado. E hoje em dia, Deus continua procurando homens diferenciados. Homens que façam a diferença na geração
em que nós estamos vivendo. Homens que sejam diferentes. Não diferente que tem um carro novo. Não diferente que tem uma casa de 300, 400, meio milhão de reais. Não. Diferente porque tem intimidade com Deus. Diferente porque é homem e mulher de Deus. Diferente porque tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Diferente porque tem compromisso com o reino de Deus. E Daniel era um homem diferenciado. Ele tinha um espírito excelente, primeiro, porque ele buscava a Deus através da palavra. Ele buscava conhecimento a Deus estudando a palavra. Segundo, era um homem de espírito excelente, porque ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Daniel era um homem de oração. Daniel vivia na oração. E nós vamos descobrir aqui que ele não buscava somente ao Senhor nos tempos difíceis, mas ele tinha o costume de orar a Deus. Ele tinha o costume de estar na presença de Deus. E devido à capacidade que Daniel possuía, o rei Dário em seu coração cogitava colocar Daniel em um cargo melhor, à frente de todo o reino. Ou seja, aqui traduzido para nossos dias de hoje, ele queria colocar Daniel como vice-rei. Já pensou nisso? Colocar Daniel como vice-rei. Aquilo estava no coração de Dário, porque Daniel possuía, amados, uma extraordinária inteligência por causa do seu espírito excelente. Havia em Daniel esse espírito excelente, porque era homem que buscava a Deus, estudava a palavra, e porque era homem que orava ao Senhor. Daniel capítulo 6, versículo 3 diz: então mesmo Daniel sobrepujou, ou seja, ficou acima, sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O destaque de Daniel, amados, ao rei Dário e todos aqueles 120 sátrapas ali, presidentes políticos, gerou inveja no coração daqueles homens. Talvez você já passou por isso, ou talvez você esteja passando por isso, em que no seu trabalho o teu patrão te olha e te vê como um homem, como uma mulher com espírito excelente, uma pessoa diferenciada no trabalho. E talvez no seu trabalho você cause muita inveja. Talvez tenha alguém no trabalho que quer lhe derrubar de qualquer jeito. Está procurando lhe derrubar de qualquer jeito. Tenta achar em você alguma falha, algum erro, mas não consegue. Tudo que o seu patrão pede para você fazer, no momento exato você faz. Ele pode confiar em você. Ele pode deixar a empresa na sua mão, porque você dá conta. E isso Satanás coloca uma inveja e um ciúme no coração dos outros funcionários. Porque muitas das vezes os outros funcionários deixam a desejar, mas você tem um espírito excelente. Você é um homem ou uma mulher de Deus que busca a Deus e que é de oração. Então isso traz inveja no trabalho. Com Daniel não foi diferente. Começaram a olhar para Daniel, aqueles políticos, e de aqueles 120 homens, 122 homens, eram corruptos, eram políticos corruptos, não faziam a diferença no reinado do rei Dário, mas Daniel era diferenciado no reinado do rei Dário, fazia a diferença no reinado do rei Dário. Então, amados, os políticos começaram a procurar falhas como Daniel conduzia as questões do governo, mas eles não encontraram absolutamente nada. Tudo que eles procuravam para derrubar Daniel dava com burros na água, como diz aí o velho ditado. Não conseguiu encontrar absolutamente nada. Tentava de uma forma, tentava de outra, mas nada.
Não conseguiam achar absolutamente nada. Por quê? Primeiro, Daniel era honesto. Segundo, Daniel era muito responsável. Terceiro, Daniel era homem de confiança. E a única maneira que eles encontraram para acusá-lo era a íntima ligação que Daniel tinha para com Deus de Israel. Daniel capítulo 6, versículo 5 diz: então esses homens disseram: bom, nós nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Nós já tentamos de tudo. Se reuniram, fizeram uma reunião ali secreta entre eles e disseram assim: ó, não há nada que a gente procure para derrubar Daniel que nós não estamos conseguindo. Então nós temos que encontrar algo para derrubar Daniel na lei do Deus dele, porque nós sabemos que ele tem uma intimidade com esse Deus que ele serve. Amados, você precisa ser reconhecido no inferno como homem e como mulher de Deus. Você tem que ser reconhecido. Quando você passa lá fora, as pessoas têm que olhar para você e dizer: aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. Eu não sou crente, mas no dia que eu for, eu quero ser como ele e como ela. Mas infelizmente hoje em dia a coisa não está desse jeito. Hoje em dia está muito diferente. Hoje em dia talvez você já ouviu dizer assim: essa vizinha minha aí só anda na igreja, né? Parece um cão. Já ouviu? Você ouviu assim? Que uma vizinha quer sair do lado de uma crente porque não suporta a crente? Não é porque a crente ora, não é porque a crente está buscando a Deus, não é porque a crente ouve louvores o dia todo dentro de casa, não. É porque é perturbada. E aí tem vizinhos que não são crentes, que querem sair de perto dela. Mas amados, tem que ser diferente. O meu nome é Ebenezer. O seu nome, veja, Pedro, João, Maria, Isabel, Paula, Paulo. O teu nome tem que ser reconhecido no inferno como homem e mulher de Deus, de oração, que estuda a palavra. Quando o teu nome é ouvido no inferno, o inferno tem que cair por terra. Satanás tem que saber que aqui na Marca da Promessa, que aqui nesse bairro, que aqui nessa cidade existe um homem e uma mulher de Deus, que quando dobram os joelhos para buscar ao Senhor, o inferno cai por terra. Diga: o meu nome tem que ser reconhecido no inferno. Fala, amados, no inferno, como homem e mulher de Deus. Porque se Satanás olha para você no inferno e fala: isso aí não, isso aí nada é a mesma coisa, então tem alguma coisa errada, né? Tem algo errado. Mas quando ele olha para você e que ele delega ordens aos seus comandados para fazer alguma coisa como esses aqui, para destruir a sua vida, e eles voltam sapecados. Meu Deus. E ele pergunta assim: o que houve com você? Você cumpriu a ordem que eu mandei te dar? Eu quero contar uma experiência para vocês aqui. Um grande missionário de Deus em Goiânia, ele conta que um dia ele passava pela avenida, ele ia para a igreja, e nessa avenida que ele passava tinha um terreiro de candomblé, e a mulher olhava para ele de lá daquele terreiro e amaldiçoava ele, queria destruir ele. E um dia a mulher chegou para ele e disse assim: onde você passa aqui, quem são esses homens que vão com você? Aí ele disse assim: esses homens que você vê que passam comigo aqui são os anjos do Senhor, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra.
ele disse que um dia, ele falou assim: você me deixa fazer um culto no seu terreiro? E ela disse assim: se você tiver coragem. Ele falou: eu tenho. É só você me convidar, me permitir. Ela disse: está permitido, tal dia assim, assim. E foi permitido ele ir. E ele foi, jejuou, buscou a Deus e foi. E chegou lá naquele dia, nada desceu, nada aconteceu ali. Eles invocaram, fizeram tudo que foi preciso ali, e nada. Aí ela disse assim para ele: agora eu quero lhe fazer outro convite. Ele disse: pois não, você aceita ir tomar um café na minha casa? Ele disse: eu vou marcar um dia. E ele foi. Só que ela preparou toda uma macumba naquele dia, botou todo o veneno naquele café, no bolo que ela fez e tudo. E quando chegou lá, é costume nosso, como servos de Deus e servos do Senhor, abençoarmos o pão, não é verdade? Ele abençoou o pão e orou ali e se alimentou. Aí ele olhou para ver se ele ia espumar, se ele ia cair, e nada acontecia. E ela disse assim: deixa eu te falar uma coisa, eu envenenei toda a sua comida, porque eu tenho ódio de você e eu quero lhe matar. E eu vi que nada aconteceu. Aí ele disse assim para ela: sabe por quê? Porque quando eu entrei aqui, eu não entrei sozinho na sua casa. E quando você me ofereceu a comida, eu dei graças ao Deus dos céus. Todo o veneno que você colocou aí foi tirado. Aí ela começou a chorar e ele pregou para ela, falou do amor de Deus para ela. E ela entregou a vida dela para Jesus. Um dia, aquela serva do Senhor morreu, foi sepultada. A sua casa virou aqui com a marca da promessa, um lugar de adoração ao Senhor. Mas na mesma avenida se abriu outro terreiro de um dos bruxos muito famosos de Goiânia. E Satanás disse assim para os seus comandados: vão lá naquela sepultura, porque eu quero os restos daquela pessoa e traga para mim. Passou-se um tempo. Naquela reunião do terreiro, os demônios voltaram todos sapecados. E ele disse assim: o que aconteceu com vocês? Vocês cumpriram o intento que eu mandei ou não? Por quê? Porque quando nós estávamos chegando próximo àquela sepultura, tinha fogo que vinha dos céus e tinha anjos com espadas de fogo desembainhadas. Nós não podemos tocar naquele corpo. Satanás não pode tocar no servo do Senhor nem quando ele está morto, porque o Senhor guarda o seu corpo. Amados, eles disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Aqueles administradores, aqueles políticos, aqueles oficiais, aqueles funcionários se dirigiram até o rei para fazer uma cilada, uma armadilha contra Daniel, e deram ao rei uma ideia, onde ele deveria fazer um decreto. Naquela época existia decreto, e em alguns países existe decreto. Nosso país não pode trabalhar com forma de decreto, nós trabalhamos com forma de medida provisória. O presidente pode trabalhar com medida provisória. Por que medida provisória, pastor? Porque a medida provisória está dizendo que é provisória, só vale algum tempo. E eles expuseram isso ao rei, para que o rei fizesse uma medida provisória, que durante os 30 dias, qualquer pessoa que orasse ao rei dos céus, que orasse ao divino, que orasse a qualquer outro rei, que não fosse a Dario, fosse lançado na cova dos leões. Olha o que ele diz, Daniel 6:7. Nós, administradores, oficiais do alto, funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente.
dê ordem, rei, para que nos próximos 30 dias, olha como eles estão dizendo, qualquer pessoa que orar alguém, divino ou humano, é certo ao rei, seja lançada na cova dos leões. Aqueles oficiais, amados, e altos funcionários estavam com profunda inveja de Daniel no coração. A inveja era grande, porque Daniel tinha um espírito excelente, era querido pelo rei, era amado pelo rei, e era diferenciado no reino de Dario. Então eles estavam com inveja, eles queriam derrubar. Como nós dissemos anteriormente, eles procuraram de todas as formas derrubar Daniel, mas não encontraram. E encontraram nesse modo aqui. Eles conspiraram e tramaram com base na fidelidade de Deus, de Daniel, a lei do seu Deus. Todos eles tramaram e convenceram o rei a fazer essa medida provisória, a fazer esse decreto, porque eles sabiam que Daniel obedeceria o rei e seria forçado a obedecer a pena de morte. Bom, foram lá para convencer o rei Dário. Conversaram com ele, todos eles em reunião, estiveram lá. Só não estava nessa reunião Daniel. Daniel não foi chamado. Daniel não foi nem sequer consultado para estar presente. Foi tudo feito na surdina, no secreto. Tramaram mesmo para destruir a vida de Daniel. Amados, nesse texto Daniel nos ensina que devemos nós proceder com integridade, mesmo em situações das mais difíceis, sem transgredir e sem errar em nossas convicções, na palavra de Deus, na Bíblia. Porque dessa forma, quando nós fazemos assim, nós estamos honrando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Há algumas pessoas que são servos de Deus, servas de Deus, estão na igreja, mas que muitas vezes no seu trabalho, trabalha muitas vezes como secretário, secretária, e alguém quer falar com o seu patrão, e seu patrão, alguém liga para lá para falar com o seu patrão, e ela olha para o seu patrão e ele diz: "Digo, eu estou aqui não." E ela fala: "Fulano não está aqui, ele saiu." Ela está sendo conivente com a mentira dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: mesmo que você perca o seu trabalho, mesmo que quando você for contratada, esse homem chega para você e diz assim: ó, vai ter algumas vezes que algumas pessoas vão me ligar e você vai atender, e eu preciso que você diga para a pessoa que, mesmo eu estando aqui, você diga para a pessoa que eu não estou. Você tem que ter integridade, fidelidade ao Deus do céu, suficiente para dizer a ele assim: eu não mento, eu não faço esse tipo de coisa. Ah, então eu não posso te contratar. Não tem problema. Se essa porta está sendo fechada, Deus irá abrir uma melhor, mas eu não irei pecar contra o meu Deus. É esse espírito excelente que Deus quer que você tenha, que mesmo em situações difíceis, que mesmo em adversidades e consequências contrárias, você possa honrar o nome do Senhor e dizer: eu jamais vou desapontar ao meu Deus, eu jamais vou pecar contra o meu Deus. Você pode me demitir, mas eu não vou errar contra o Senhor. É esse espírito excelente que Deus está querendo na sua igreja. É nesses momentos difíceis. E a Bíblia diz, amados, que Daniel, ao saber que a lei tinha sido assinada, o que ele fez? Ele não se intimidou, ele não ficou com medo, ele não teve receio, e ele foi para a sua casa. E como de costume, olha aqui, como de costume, ou seja, não foi somente no tempo difíceis, mas Daniel tinha um costume de dobrar os seus joelhos e orar a Deus. Ou seja,
Ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia, não somente nos tempos difíceis, não somente quando essa medida provisória foi promulgada, mas ele tinha o costume de estar na presença do Senhor todos os dias, 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite. Daniel estava lá com a janela aberta, olhando para Jerusalém. Ele não via Jerusalém, mas ele colocava a sua mão para Jerusalém, dobrava os seus joelhos e orava ao Deus dos céus. Se eu estender a minha mão aqui, eu não estou vendo a minha casa agora, mas se eu estender a minha mão, eu sei para que lado ela está. É isso que Daniel fazia. Abria a janela, estendia as mãos para o sentido onde estava Jerusalém e orava pedindo ao Senhor a bênção para o seu povo. Como de costume, ajoelhou-se no quarto e com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Ele orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. E os oficiais, não se dando por vencidos, o que eles fizeram? Começaram a observar a vida de Daniel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que não tem um ímpio, uma ímpia que está observando a sua vida, não? Tem alguém de olho em você. Tem alguém de olho em você. No trabalho, até dentro da igreja. No trabalho, na escola, na faculdade, na rua, na academia, onde quer que você esteja, tem alguém de olho em você, sabendo se você vai cometer algum desatino, fazer alguma coisa errada, porque bem que você é homem e mulher de Deus, que está na igreja, que ora, que estuda a palavra, que vive uma vida de oração, que vive uma vida de intimidade com o Senhor, que você é diferenciado, que você é diferenciada, e ele está com inveja, e ele começa a te perseguir, começa a te olhar. E eles, quando fizeram o rei assinar esse decreto, eles começaram a observar a vida de Daniel. Eu digo até que eles começaram a fazer revezamento. De dia tem um olhando Daniel, de tarde tem outros, de noite tem outro, de madrugada tem outros, observando a vida de Daniel. E eles não se deram por vencido. E eles observando a vida de Daniel, perseguindo a Daniel, eles foram até a casa de Daniel, e quando eles chegaram lá, encontraram Daniel lavando os pratos. Encontraram Daniel lavando roupa. Encontraram Daniel fazendo comida. É isso, amados? Encontraram Daniel, diga, orando. Encontraram Daniel? Orando. Encontraram Daniel? Orando. Encontraram Daniel? Orando. Orando ao Deus dos céus. Encontraram Daniel de joelho no chão. Tem uma canção antiga do meu tempo, tempo aqui dos pastores também, diz assim: de joelho é melhor, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, mesmo orando ao Senhor, de joelho é melhor. De joelho é melhor, igreja. De joelho é melhor. E ele estava lá de joelho, com as mãos estendidas, com as janelas abertas, em direção a Jerusalém, orando ao Senhor e dando graças a Deus. Daniel não estava lá murmurando, Daniel não estava lá reclamando, Daniel não estava lá orando a Deus. Está vendo aí, Senhor? Aqueles 120 homens foram lá no rei fazer uma medida provisória contra mim. Não, amados, Daniel estava louvando e adorando ao Senhor, dando graças a Deus por Jerusalém. Estava orando ao Senhor, não murmurou, não reclamou. Daniel, amados, não buscou do seu prestígio perante Dario, para chegar a Dario e falar: mas Dario, eu estou sabendo aí que esses camaradas políticos aí fizeram um decreto como Dario, o senhor assinou, rei. Não, amados. Sabe por quê? A sua vida, quem governa ela e quem está no controle dela é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A única coisa que você tem que fazer é orar ao Senhor. Tem alguém lhe incomodando no trabalho?
Sabe o que você tem que fazer? Comece a orar por ele. Comece a orar por ele no trabalho. Está lhe perturbando? Todo dia que você chega lá, ele lhe perturba. Fique inventando coisa com o seu patrão. Dobre os seus joelhos e comece a orar por ele. Eu e ela, Deus salva essa vida. Oh Pai, transforma a vida dessa mulher. Transforma a vida desse homem, Senhor. O Senhor está vendo todas as coisas, mas eu abençoo a vida do meu colega de trabalho. Comece a orar por ela. Algo vai acontecer no sobrenatural. Duas coisas: ou ela vai se converter, ou Deus vai tirar ela de lá. Diga assim: eu sou cabeça. Não, você não é cabeça, desse jeito aí. Eu sou cabeça. Diga, Márcio. Diga: eu sou cabeça. Eu não sou cauda, não. Quando nós estamos no nosso lugar de trabalho, nós temos que tomar posse. De onde você colocar a planta dos seus pés, tome posse. Quando você está no seu trabalho, você é cabeça. Você não é cauda, você é cabeça. Então você tem que tomar posse dessa promessa de Deus e começar a orar. Não vai procurar confusão, não vai brigar com a pessoa, não vai entrar nas porradas com a pessoa. Se vai envergonhar o Evangelho, se vai envergonhar a Deus, se vai envergonhar a família, você vai ser demitido do trabalho. Quem é que vai bater palmas? O inferno. Então, quando alguém estiver te perseguindo, seja em qualquer lugar que for, abençoe a vida dessa pessoa e ore por ela. Ore por ela, para que Deus transforme a vida dela, para que Deus mude a vida dela. E assim, amados, eles foram falar com o rei acerca do decreto real e disseram: ó rei Dário, tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: o decreto, a medida provisória, está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, sabe aquele Daniel? Aquele Danielzinho lá, aquele velhinho lá de 80 anos, sabe ele? Pois é, rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não está fazendo caso de ti, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que você assinou. Ele continua orando 3 vezes por dia. Amados, o teu inimigo tem que declarar que você é homem de Deus e é mulher de Deus, que você continua orando, que você continua buscando ao Senhor. Lembra quando Satanás, junto aos filhos de Deus, na fila para o encontro com o Senhor, quando ele chegou à presença de Deus, Deus disse para ele: o que você está fazendo aqui? Ele disse: de rodear a terra e de andar por ela. Ah, você rodeou a terra? Você tem andado por ela? Você viu o meu servo Jó? Observou a Jó? Homem íntegro, homem reto, homem de Deus e homem que se desvia do mal. Você tem observado ele? O inferno não parou, Satanás não para de ir à presença de Deus para nos acusar, porque a Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite, e ele continua nos acusando. E a pergunta que eu faço a você hoje é: como é que Deus está testemunhando a teu favor e a meu favor? Será se eu tenho moral de Deus chegar e dizer assim: está vendo meu servo Ebenezer? Como é o nome do pastor? Está vendo meu servo Sérgio? Como é o nome do irmão? Está vendo meu servo Jailton? Está vendo meu servo Júnior? Está vendo a minha serva Maria? Mulher de Deus, homem de Deus, que se desvia do mal e que me busca a minha presença e que está me adorando sempre, apesar de todas as circunstâncias contrárias, ele continua me buscando.
Será que Deus pode testemunhar a nosso favor? Você vai dizer um amém aí? Vai dizer um amém? Amém. Amém quer dizer assim seja. Quantos querem que Deus esteja testemunhando a seu favor? Amém. Amados. E essa aqui é a situação de Daniel. Então, amados, a Bíblia diz que o rei ficou muito angustiado, deprimido, triste, porque ele não podia revogar aquilo. A Bíblia diz que ele passou o resto do dia pensando em Daniel. Rapaz, como é que eu vou livrar Daniel? Mas que besteira que eu fiz. Daniel é um cara bacana, é um cara excelente. Daniel é um homem de Deus. Como é que eu fui induzido por Satanás para assinar uma medida provisória contra Daniel? Onde é que está a minha cabeça? E agora eu não estou conseguindo mais reverter essa situação. E a Bíblia diz que Daniel passou o dia todo angustiado. Quando chegou a noite, vieram as dançarinas, vieram comida, vieram todos os seus servos. Sai todos daqui, eu não quero ninguém aqui, me larguem sozinho. Ele não quis absolutamente ninguém. A Bíblia diz que não comeu nada. A Bíblia diz que ele ficou em jejum, intercedendo por Daniel. Deus me perdoa, o que eu fiz contra Daniel? E os acusadores de Daniel, o que fizeram? Foram lá, e aí, rei? Estamos sabendo aí o que você está pensando aí. O senhor sabe que você não pode, né? O senhor não pode revogar isso aí não, viu? O senhor já assinou. O senhor tem que jogar Daniel na cova dos leões. Quando chegou pela manhã, eles estavam lá. Cara lambida, 120 políticos corruptos estavam lá. E aí? E ele disse: não há nada que eu possa fazer. Me tragam Daniel. Tragam Daniel. E eles trouxeram Daniel. Amados, a cova dos leões, ela era subterrânea. E ela possuía uma abertura na parte superior daquela cova. E a Bíblia diz que uma grande pedra era colocada na boca da cova. Ele trouxe Daniel não reclamou, não disse nada para ele. E ele disse uma coisa para Daniel: Daniel, o Deus a quem tu serve te livrará da boca dos leões. Meu Deus, aleluia. Diga glória a Deus. Levaram Daniel, colocaram Daniel na cova dos leões, fecharam a boca da cova com aquela pedra grande, colocou ali o anel do rei, o anel dos sátrapas e dos príncipes, selou aquilo ali, de uma forma que aquilo era selado como que uma cera com cimento. Ninguém poderia mais mexer naquela pedra. Se tentasse remover aquela pedra, aquele selo que estava, ele ia estralar, ia quebrar, ia se descobrir que alguém tentou abrir aquela cova. Por isso foi selado daquele jeito. Colocou Daniel lá. E a abertura daquele selo significava, amados, que ninguém, absolutamente ninguém, poderia mexer naquilo ali. Estava selado. E Daniel, por ser íntegro e ele ter um espírito excelente, ele era admirado pelo rei Dário. Dário admirava Daniel pelo espírito excelente que havia nele. Sabe o que acontece, amados? A Bíblia diz que nós somos, diga assim, eu sou o bom perfume de Cristo. As pessoas precisam sentir. Não é boticário, não é ridodeiro, não é nada, não é natura, não é nada. As pessoas precisam respirar e sentir o bom perfume que exala da sua vida. Os seus filhos, você é referencial, você é um espelho.
Você é luz. Você é o sal na terra. Como diz a minha esposa, você não pode ser o sal grosso. Tem pessoas que é o sal grosso, né? Mas você tem que ser o sal mesmo na terra, aquele que tempera, e que as pessoas respiram aquele bom perfume de Cristo que está sobre a sua vida, que está sobre você. Então o rei cumpriu à risca o seu decreto, a sua medida provisória, jogou Daniel ali na cova dos leões, e ele manifestou a esperança de que Deus concederia livramento a Daniel na cova dos leões. Amados, ele diz, vou dizer mais uma coisa: seu Deus a quem você serve fielmente, livre você da boca dos leões. Isso é o rei dizendo para Daniel. Então trouxeram a pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. Nós podemos aqui colocar em evidência que seria de conhecimento do rei sobre o livramento que Deus havia concedido aos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus havia feito aquilo, e aquilo estava no coração dele, e ele pode perceber o poder de Deus na vida de Daniel, e como Deus amava Daniel, e por isso que ele disse a Daniel: o Deus a quem você serve fielmente vai te livrar. Ele acreditava nisso, amados. Ele tinha fé nisso, amados. E a Bíblia diz que ele ficou então em jejum, e o coração do rei estava entristecido. Nada que trouxer a presença dele lhe agradou. Ele expulsou a torre do seu palácio, ele queria ficar sozinho. Ele ficou entristecido. E ao amanhecer, o rei então corre para a cova dos leões. Daniel 6, 20, 21. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Com voz triste. Ele disse: Daniel, Daniel. Com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso, Daniel, que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? E a Bíblia diz que Daniel falou ao rei de lá de dentro da cova e disse: ó rei, vive para sempre. Leva lá na sua e cantará lá. Oh, aleluia. O teu inimigo está te achando que te jogou na cova, e que você está no fundo do poço, e que você está morto, e que você não vai dar nada, mas de lá do fundo do poço, de lá da cova, você vai gritar: o meu Deus vive para todo sempre. Aleluia. Esse é o Deus a quem nós servimos, igreja. Esse é o Deus a quem você serve, marca da promessa. O Deus vivo e verdadeiro, que jamais abandona um filho seu. Não importa qual seja a circunstância, não importa o que já disseram de você, Deus está contigo. Ele está te livrando. Ele já te livrou de tantas coisas na tua vida. E é Ele que vai continuar te livrando, porque você tem sido fiel a Ele. Continue servindo ao Senhor, continue buscando ao Senhor, continue tendo intimidade com Deus, porque Ele é o general dos generais e Ele está à frente da tua batalha. É Deus que está à frente. Oh, aleluia. E Daniel então relata que Deus havia enviado um anjo e fechou a boca dos leões. Oh, que coisa linda. Que coisa linda isso. Poder ver, contemplar
o anjo do Senhor entrando naquela cova que te colocaram, e você vê o anjo de Deus fechando a boca dos leões, e você fazendo da juba do leão seu travesseiro. Hã? Oh, aleluia! O leão deitado lá e você repousando a sua cabeça na juba do leão, porque o anjo de Deus fechou a boca dele. Desse aqui você não toca não. Essa é minha escolhida. Esse é meu escolhido. Não toca não. Vai ficar com fome a noite toda. Mas no meu servo, na minha serva, não toca não. Oh, aleluia. E eles não fizeram nenhum mal. Flávio José, o historiador bíblico judeu, ele cita que aqueles homens disseram entre si, não disseram para o rei, mas Flávio José, no seu livro, diz isso, que aqueles homens disseram entre si que o rei tinha mandado toneladas de comida para a cova, para alimentar os leões, para que os leões jejuassem e ficassem parcos e não tivessem vontade de comer a Daniel.